Esse microfone ou esse? Qual dos dois? Som. Pode ser eu, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, macho velho? Tem cearense aí? Tem alguém do céu aí? Todos em pé, queridos, pegue sua Bíblia, por favor. Tem algo de Deus para ser entregue nessa noite aqui. Quem estava ontem? Foi 23 almas para Jesus ontem? Foi 23 almas ontem? Bênção. Queridos, abra as vossas Bíblias, por favor. Livro de Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 6. Adorar a Deus pela vida do nosso presidente, adorar a Deus pela vida de toda a diretoria do campo de Castanhal, que tem abençoado a minha vida há muito tempo. Louvar a Deus pela Secretaria de Missões, que todos os anos faz esse tão belo evento de renovar a cosmovisão missionária da igreja. Adorar a Deus pelo nosso líder ali da Cairóis. Tivemos um momento muito especial, testemunhos muito fortes. Abraçando o nosso presidente, abraço os demais pastores, ministros e líderes de campo que aqui se encontram. Adorar a Deus pela vida da liderança do departamento de homens, né? Que geralmente são os anônimos, né? Quando todo mundo está recebendo, a gente está trabalhando no estacionamento, na segurança, não é isso? E é um dos departamentos, vamos ser sinceros, eu sou pastor de igreja, né? Dirijo um setor em Brasília, e é um dos departamentos que tem menos investimento, né? Mas graças a Deus que a liderança deste campo entendeu que uma sociedade que não tem paternidade, ela não tem liderança, ela não tem proteção, ela não tem provisão, e uma igreja que não investe na paternidade é uma igreja que não está interessada em liderança. Mas quando ela investe em líderes, em homens, a gente entende que Jesus está no negócio. Vamos adorar o Senhor pela vida dos homens dessa igreja. Quem pode adorar o Senhor pelos varões aqui? Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 6. Quem achou, diga graças a Deus. Eu vou ler na tradução Almeida atualizada, que nos diz: cada qual entre os homens apregou a sua própria bondade, mas o homem fiel, quem o achará? A igreja repete, eu vou fazer a pergunta e os irmãos declaram: ainda existe um homem fiéis, amém? Mas o homem fiel, quem o achará? Ficou meio assim, né? Que dúvida é essa, irmão? Segunda carta escrita por apóstolo Paulo ao jovem evangelista Timóteo. Cadê o sonoplasta? É aqui, querido, que eu tenho que deixar o microfone? É para trocar? Som. Opa. Esse está equalizado para a minha voz, é isso? Eu olho para quem mesmo? É para tu? Quem está com a equalização do microfone? Hã? Está onde? Cadê tu, macho? Ah, é tu que está aí em cima? Olha. Nem vou falar, viu? É para deixar o microfone assim? É aqui? Não posso aqui não, tem que ser aqui, né? Isso. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo 6. Quem achou, diga graças a Deus. Quanto a você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, e isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir aos outros.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Versículo 5: igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo de número 15 do mesmo capítulo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se, e que maneje bem a palavra da verdade. Pode sentar, queridos, Deus abençoe. Adorar o Senhor pela vida da autoridade legislativa do município, que é o vereador Nando. Deus abençoe. Naldo, vem cá do meu lado aqui, o vereador. Eu gosto muito do Pará por causa disso. Eu sempre me sinto alto aqui, rapaz. Alguém entendeu o mistério? Deus abençoe. Queridos, meu coração está muito temeroso para abordar assuntos que ainda me sinto muito novo para estar transmitindo a dissertação. Se os senhores e senhoras, amados irmãos e irmãs, perceberam nas apresentações que aqui estamos, a minha retaguarda, eu estou com um time bem pesado aqui. Só foi apresentado pastor de campo, líder de campo, aí o pregador com 43 anos treme nas bases. Mas eu preciso entregar o que Deus está colocando no meu coração. Antes de falarmos do tema, que essa mensagem pode estar subordinada ou a revelação que Deus trouxe ao meu coração, precisamos entender os dois escritos que lemos. A primeira leitura, que é num livro de sabedoria, que a síntese interpretativa deste livro é um livro de conselhos práticos de vida de piedade, administração de caráter, administração espiritual, administração de família, administração da vida financeira, administração da vida do temor diante de Deus. Provérbios é o livro que expressa o princípio de toda a sabedoria, é o temor a Deus. O capítulo de número 20 é reconhecido como o livro prático de quem busca caráter, pois ele vai dar alguns conselhos sobre qualidades comportamentais. E o versículo de número 6, a qual lemos, chama muito minha atenção, porque o próprio texto diz: muitos falam de si, eita Jesus, muitos testemunham da sua própria bondade, uma tradução, mas o homem fiel, quem o achará? O autor está dizendo: eu posso falar das qualidades que penso que tenho, mas é a opinião de quem me observa que vai determinar da minha fidelidade. Não, pastor, esse negócio de opinião dos outros não é válido. Tudo bem. A opinião de quem não acrescenta na sua vida, tudo bem, a gente não dá atenção. Mas como luz nas trevas, temos responsabilidade testemunhal de quem servimos, de quem representamos e de quem somos. Para que você não pense que eu estou sendo infeliz na minha opinião introdutória, o próprio Cristo, 100% Deus, mas 100% homem, assumiu para si a responsabilidade de ser referência. Pois a Bíblia nos diz no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, se minha mente não me engana, no versículo 14, me dê a sua atenção. Depois que os homens indagam a autoridade de Jesus e o testemunho de Jesus, duvidando que ele poderia ser o Messias ou poderia ser um exemplo, porque Jesus tinha perdoado a mulher que tinha caído em adultério e lançou a face da hipocrisia do tribunal religioso. Ele volta e diz: o meu testemunho é verdadeiro. Porque para um testemunho segundo a lei teocrática ser verdadeiro, outra pessoa tinha que dizer: não, este aí é verdadeiro, eu testemunho. Aí ele disse: mas você está só. Mas Jesus disse a ele: o meu testemunho é verdadeiro, porque o meu Pai confirma, e as obras que eu realizo confirmam que eu sou verdadeiro. Aí ele vem e diz: pois eu sei de onde eu vim e sei para onde vou, e vós
Não, mas eu não quero saber da opinião dos outros. É mesmo. Mas a Bíblia nos diz que Jesus volta no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 16, e vai dizer: na sua mentoria e no seu discipulado com seus apóstolos, eu cito Jesus aqui, ele volta e diz assim: ei, o que diz os homens a respeito de mim? O que Jesus quer dizer? O que diz a opinião da sociedade sobre mim? Quem eu sou? Aí os discípulos disseram: eita Jesus, uns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és o profeta, outros dizem que tu és até João Batista vindo dos mortos. Ou seja, a sociedade não diz ele é adúltero, a sociedade não diz ele é mentiroso, a sociedade não diz que ele é herege, a sociedade diz que ele tem uma mensagem, a sociedade diz que o comportamento dele é de caráter. Aí o Espírito me toma com todo o temor da minha alma e manda perguntar à sociedade de Castanhal, e manda perguntar à sociedade onde a sua congregação está estabelecida. Aí manda perguntar a família que você tem, manda perguntar a esposa que você tem, e manda perguntar os filhos que você tem, o que dizem sobre você. Vou falar novamente que eu estou falando para pessoas inteligentes, e nunca subestimo quem me escuta. E eu não tenho medo de cara feia, já olho na cara mesmo que eu também sou feio. Qual é o testemunho que estão falando do meu e do seu modo de vida? Não entendi, pastor. Quando Elias passava, dizia: lá vem o homem de Deus. Quando Eliseu passava, ele dizia: lá vem o homem de Deus. Quando Jesus passava, dizia: lá vem o profeta. E quando eu e você, posso continuar? Estou na introdução. Aí o sábio pergunta: muitos vão se elogiar a si mesmo, mas quem pode dar testemunho da sua fidelidade? Aí o segundo texto, que o paraense é arretado, gosta, e é movido pela unção e pelo açaí. E ontem eu tomei 1 litro e 100 ml, passei mal a madrugada toda. Aí na hora do almoço eu tomei 1 litro. Aí os irmãos se preocupou comigo para eu pregar à noite, não deixou mais beber mais. Graças a Deus que Deus usou os irmãos, porque tinha muito açaí na mesa. E quando tivesse açaí na mesa, açúcar, ixi, está transmitindo, né? Minha mulher vai ver. Farinha de tapioca e açaí original. Moço, pensa que eu me acabei hoje. Mas venha para cá. Paulo tem 3 categorias de sua metodologia doutrinária. Ele tem a doutrina geral para a igreja, ele tem a expressão pessoal, e ele tem a doutrina pastoral. A igreja universal, quando eu digo isso, é que é uma carta escrita de vários assuntos para uma igreja e para uma comunidade. Carta aos Romanos, que o Dr. Martin Lloyd-Jones diz que é a carta da soteriologia. Primeira e segunda carta aos Coríntios, que é a carta do convento na igreja, que nós aplicamos na disciplina teológica e igrejologia. Aí ele vem, primeira e segunda Coríntios, carta aos Gálatas, carta aos Colossenses, cartas universais. E quando ele vai para a questão pastoral ou pessoal, perdão, ele vai para Filemão. Quando ele nega a autoridade pastoral, ele renuncia à palavra apostólica e vai para um pedido de amizade. Mas quando ele vai para a categoria pastoral, ele fala para um jovem evangelista e para um jovem presbítero. Ele vem 1 e 2 Coríntios para Timóteo, 1 e 2 Timóteo para o evangelista Timóteo, e a carta de Tito, que eu acho lindo, que diz: ei Tito, macho velho, se organiza, vai na região e coloca homens fiéis para organizar a igreja, bota a casa em ordem. Aí ele vem, vou voltar para a tribuna que aqui tem mestres, eu preciso que os senhores me ajudem a pregar. Aí ele vem na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, e ele diz: ei cabra, sofre comigo, se fortalece na graça, sofre comigo as aflições de Cristo como um bom soldado.
Aí vai pegar aqui, vai estreitar. Eita Jesus, uns vão glorificar, falar em línguas, outros vão ficar com a cara de delegado, porque onde a verdade bate e se acha ruim é porque é escravo da mentira. Mas quando a verdade bate e você é livre, você celebra, porque a verdade é que guia a sua vida. Aí ele vem. Opinião sobre o meu texto é... Vamos lá. Acho que eu estou pregando bem, vamos lá. Opinião sobre o meu testemunho. Olha o que Paulo diz, meu pastor. Macho, aquilo que tu aprendeu de mim, misericórdia, e que de muitas testemunhas também te falou de quem eu sou, eu estou te entregando, para que tu também tenha testemunho, e para que os homens falem do seu testemunho. E o que tu recebeu de mim, eu vou rasgar o verbo Jesus, me guarda, tenha misericórdia de mim, entrega, eu estou entregando a ti porque eu te achei fiel, mas também entrega o que tu aprendeu a homens fiéis. Como é um culto de macho, de cabo arretado, não é verdade? Porque tem os machos quebrados para gritar com a mulher, tem os machos quebrados para ser ignorante com os filhos, tem um macho quebrado para falar no trânsito, mas olhar no olho do outro, encarar e dizer: não, eu sou fiel, eu quero ver se o cabo é macho agora. Eita menino, aqui não, que eu acho que os pastores não vão participar não, que aqui os irmãos são humildes, mas tem tribuna aí, que o cabo pensa que está no terceiro céu, que a palavra é só para quem está lá embaixo, para cima aqui não precisa não, né? Mas vamos lá, vai macho, me ajuda a pregar, pega na mão do companheiro aí, olha nos olhos. Olha nos olhos, mas na buduca dos olhos. Diga: você é fiel? Ande com pessoas fiéis. E testemunho, conta a sua história. Dá uma balançada pentecostal, vê se ele acorda. Dá uma balançada. E diga aí, macho, tu é fiel? Eu acho lindo a metodologia de ensino de Paulo. Ele vem: confia a homens fiéis, e tu seja soldado. Alguém vai pegar a revelação. Depois tu seja atleta, depois tu seja lavrador. Alô, posso continuar? E depois tu seja obreiro, mas não de qualquer forma, aprovado, porque existe obreiro. Eita Jesus, mas aprovado. Então vamos lá. Paulo utiliza símbolos que manifestam a minha fidelidade. Qual é a sua mensagem, pastor? Repita comigo, por gentileza. A fidelidade, a minha consciência ministerial. Aí, para nós entendermos, para mim trazer a dissertação mais ampla, para entregarmos um microfone às 9h20, Paulo está dizendo bem claro que a manifestação do obreiro, a sua ação tem símbolos. Mas ele diz na primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 18, acorde, ele vai falar por que está escrevendo e qual a necessidade de escrever para aqueles obreiros. Ele vai dizer: meu filho, administração te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, aleluia, por elas pelejes a boa peleja. Versículo 19: conservando a fé, eita, e a boa consciência. Consciência é a compreensão de si mesmo. Consciência, alguém está no culto? É o conhecimento do seu chamado, dos seus princípios, da sua vocação e da sua doutrina. Acorde. Consciência, epistemologicamente, é a sua identidade como indivíduo. Ele está, eita, que eu estou sentindo Jesus na casa. E ele vai dizer: com a boa consciência, a qual, meu, vou falar baixinho. Alguns, havendo rejeitado o quê?
a fé e a boa consciência, aleluia, naufragando num tocante à fé, Jesus. Ou seja, o navio é o ministério que tem que navegar sobre as águas do mundo, lançar a rede para pescar, levantar as velas e ser soprado pelo Espírito. Mas quando o homem perde a consciência de fidelidade, alguém está no culto? Quando o homem perde a consciência ministerial, quando o homem perde a consciência da família, quando o homem perde a consciência da doutrina, ele só vai afundar. Porque quem sustenta o barco embaixo é o casco, e o casco ninguém vê enquanto estiver na água. É na minha vida individual, na minha consciência. Eita Jesus! O cabo que é fiel no púlpito, mas está na pornografia. O cabo é fiel no púlpito, mas está atrás de WhatsApp de pornografia. Eu vou rasgar logo o verbo. A igreja brasileira tem que parar com essa hipocrisia. Membro pode ser tratado pecado, mas de pastor não pode. Aí o que Deus está fazendo? Permitindo a mídia e permitindo a Polícia Federal. Pedófilo sendo preso, eita Jesus, e adúltero sendo mostrado. Eu vou gritar que eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Pode falar de si, mas é o seu testemunho que vai comprovar. Alguém está me ouvindo aí? Mas não vamos falar dessas coisas porque é escândalo. Escândalo é o adultério, escândalo é a pedofilia, escândalo é a pornografia, escândalo é a corrupção. Vamos botar um deputado para ser deputado da igreja. Se é deputado da igreja, tem que seguir a doutrina da igreja, tem que seguir o caráter da igreja, tem que seguir o testemunho da igreja. Se já está divorciado, já não vale. Se já está no terceiro casamento, não vale. Deus está atrás de homens que não veio naufragar. Quem ainda tem ministério aqui? Quem ainda tem ministério aqui? Mas vamos respeitar porque é filho de Beltrão. Não, eu vou respeitar o testemunho. Vamos respeitar o título. Que título? Eu tenho que respeitar o testemunho. Confie a homens fiéis. Me lembro de... Eita, eu não sei se eu termino essa mensagem não, que minha carne está tremendo. Há uma autoridade aqui, pastor. E a convenção do Pará, se prepare, porque Jesus vai soprar o vento. A instituição pode esconder, ou a política dos homens pode esconder, mas quando a espada de Jeová descer, há uma glória para descer aqui. Quem recebe? É vida laça, é tu calaça. Está gravando? Para onde que eu olho? Cadê a câmera? Essa daqui? Ajuda aí, macho. A máscara, eu engano homens, mas Deus conhece o testemunho interno. E se não se arrependerem, a profanação que tu esconde vai ser revelada publicamente. Repete, eu vou balançar a igreja brasileira. Haverá prisões, haverá morte, haverá sinais para arrependimento, e um grande avivamento vai chegar para a nação brasileira. Se que tem profeta aqui hoje, levanta as mãos e recebe um som agora. Cadê você? Cadê você? Cadê? Vejo anjos de Deus descendo no santuário. Eles estão com escudo e espada nas mãos. Tem calçado, pecato, minácia. E não é para os anjos, é para os guerreiros. Ele está dizendo: é hoje que eu vou dar a autoridade. É hoje que eu tenho novas armaduras para os meus. Encerro ou continuo?
Tem certeza? Alguém quer ir embora? E a frase dele é: este obreiro que passa por soldado, para o atleta, para o lavrador, seja aprovado. E eu vou falar baixinho porque eu estou incluso. E que não tem do que se... É aquele obreiro que passa no comércio de cabeça erguida, porque compra e paga. É aquele obreiro que passa nas suas redes sociais de cabeça erguida, não vai curtir site de funkeira, não vai andar em visitação de banda de não sei de quê. É o obreiro fiel. É aquele que passa entre os companheiros, eita glória a Jesus, e não fica usando o meu da instituição para derrubar a tua cadeira, para tomar o teu campo, porque não está preocupado com a ovelha, está preocupado com o seu salário, está preocupado com a sua posição. Ei, é o obreiro que levanta de consciência limpa, que eu não preciso derrubar ninguém para poder Deus me levantar. É o obreiro que não precisa tampar. Eita Jesus, eu vou rasgar o verbo. Que não precisa tampar. Oh Jesus, oh meu Deus, o que? Os tanques, os poços de Isaac. Não, não, é o obreiro que acredita: se eu chegar e gerar e for fiel, Deus vai me prosperar e gerar. Se eu chegar onde eu for, Deus vai me prosperar. Meu filho, guarde a sua consciência. Não perca a tua piedade, porque muitos começaram bem, mas não ressignificaram os seus princípios e afundaram. Hoje eu estava conversando com o presidente da Kairos e nós concordamos com algumas literaturas e alguns pregadores que a gente ouviu no passado. E eu falo isso chorando. Homens que quando eu estava com 18 anos na sala de seminário, os seus livros eram abordados. Hoje naufragaram, se perderam em ideologias, se perderam na política e se perderam nos seus próprios pecados. Mas eu quero ser achado hoje. Tem alguém que está entendendo a mensagem? Eu quero ser achado hoje fiel pelos meus filhos, pela minha esposa, pela igreja que eu sou pastor, pelos meus companheiros, pela minha consciência e pela mensagem que eu prego. Alguém está no culto? Pegue na mão de alguém com todo respeito. Pegue na mão, eu quero me conectar a você. Balance ele, balance até ele acordar. Eu quero achar você, diga nos olhos: eu quero achar você, irmão fiel. Eu quero. Em fevereiro, Santa Ceia Geral, no Templo Central da Assembleia de Deus em Fortaleza. Pastor Basto, já com um mal de Parkinson avançado, lá na Tereza Cristina, não pregava mais segurando o microfone porque as mãos tremiam. Um microfone no pedestal, cabecinha branca, raquítica e o mal de Parkinson avançado. Mas ele pegou a palavra, aleluia, olhou para os jovens, e eu era daqueles que estavam com a bandeja servindo água. E ele dizia, tremendo: Jesus está voltando, e não vai buscar uma noiva prostituta.
vai buscar uma noiva santa. Aí ele voltou para a tribuna e disse: nós somos responsáveis com uma noiva, vai estar daqui a 10 anos. Eita Jesus! Voltou para a minha juventude e disse: vocês são responsáveis para ver como a noiva vai estar o dia do arrebatamento. Eu não sei dos senhores, vão me chamar de quadrado, radical, fanático, ultrapassado, mas aborto é pecado, adultério é pecado, homoafetividade é pecado, traição é pecado, corrupção é pecado. Alguém está me ouvindo? Prostituição é pecado, lascívia é pecado, ganância é pecado, e todas essas coisas serão separadas, mas aquele que se santificar verá o Senhor. Tem dois comigo aqui, tem dois comigo aqui, tem dois comigo aqui, tem dois comigo aqui. Homem fiel à sua consciência. Diga comigo: fidelidade à obra da minha consciência. Vou perguntar: quem chamou o obreiro? Quem chamou o obreiro? Que dúvida é essa? Repita comigo, por gentileza: chamado. Vamos, irmão: chamado, propósito, vocação, ministério. Chamado, simplicidade, convite. É Deus me convidando, não é Deus me obrigando. Ele me convida a ser salvo, e me convida a ser igreja, e me convida a ser ministro. Eu sou chamado. E quando Ele me convida, Ele diz: estou te convidando porque eu tenho esse propósito. Qual é o propósito? A proposta que Deus tem para mim, como eu tenho que viver e como eu tenho que realizar aquilo que eu fui chamado. Alguém está me entendendo? Alguém está entendendo? Aí quando eu vou para a vocação, vocação é o dom. E Deus chega para Timóteo: estou me ouvindo, Timóteo? Desperta o dom de Deus que é em ti, que recebesse por profissão. Deus revelou a sua chamada. Ou seja, vocação é a espada, é a ferramenta que Deus vai me usar. Alguém está no culto? Alguém está no culto? Ministério não é o cargo. Me perdoe, pastor, mas eu preciso falar. A convenção e a instituição dá cargos a homens para poder organizar o governo da igreja. E nós, assembleanos, somos episcopal. Pastor é o centro. Mas tem evangelista que não é evangelista. Tem evangelista que não faz evangelismo. Tem pastor que não apacenta. E o pior, tem pastor que é pastor do rebanho dos outros. Porque a igreja dos membros dele, dos obreiros dele, dos pastores deles é cheia, mas a sede dele é vazia. Então se eu quero ser pastor, minha casa também tem que estar cheia. Alguém está me ouvindo? Se eu sou pastor, também tem que ter rebanho. Será que eu estou pregando besteira? Eita, calada na sabadaraga. Oh, Jesus. Não, acho que não dá para continuar mais não. Tá estreitando demais, está estreitando demais. Ministério não é minha cargo eclesiástico, é a missão que eu recebi de Jesus para realizar. Aí eu vou voltar para a mensagem de ontem. Meu filho Timóteo, seja fiel, porque eu já sei da minha partida, já estou morrendo. O sacrifício sou eu, serei derramado como libação, mas tenham consciência, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a carreira. Eita lá, bantu que terebe. Não importa, irmão, quantos amigos nós vamos perder, quantas oportunidades não vamos ter, mas não se venda, não se venda, não perca a sua consciência. Alguém está aí? Não se venda, não se venda, não se venda, não se venda. Não se venda para o progressismo, não se venda para as ideologias da pós-modernidade, não se venda para o relativismo, não se venda para o cicletismo, não se venda para a corrupção institucional, não se venda ao Estado, não se venda a cargos. Seja crente, seja consciente, seja fiel. Eu tenho que ser fiel à obra de consciência que eu tenho. Se eu não quero naufragar e não quero ser achado como infiel,
Eu tenho que ser fiel ao primeiro rebanho que Deus me confia. Acho que alguém vai pegar. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria família? O que adianta ser pastor da família dos outros se não consegue apacentar a sua própria família? Alguém está no culto ainda? O que adianta eu subir nessa tribuna, pregar, entrar na unção de ninja, se os meus filhos reprovam a minha mensagem? Porque eu sou ignorante, eu traio a minha esposa e bato nela. Que adianta eu ganhar as tribunas, as credenciais, as gravatas, se o meu filho não me vê como exemplo de homem e não me vê como exemplo de pastor? Não, o primeiro rebanho. Eu sou um caba pobre, moro num subúrbio de Brasília e sou um pecador, mas eu tenho consciência que todas as vezes antes de dormir os meus filhos oram comigo. Todas as vezes que eles acordam, eles oram comigo. Todas as vezes que nós estamos em casa, há culto doméstico. E para a glória de Deus, no dia dos pais, o pai que recebe mais homenagem na escola sou eu, não dos professores, mas dos meus filhos. Porque a voz da minha filha é: se eu vou casar com um homem, eu quero casar com um homem igual o meu pai. O meu filho levanta e diz: se eu quero ser um homem, eu quero ser um filho, um homem igual o meu pai. Então, meus irmãos, não perca a tua família. Eu quero ir para a África, mas eu estou perdendo a minha casa. Eu quero ir para a Europa, mas eu estou perdendo meu casamento. Não, o solteiro toma conta da casa do Senhor, mas o casado tome conta da sua família, macho. Fiel à sua consciência, fiel ao seu primeiro rebanho, fiel à sua salvação. Senhor, eu profetizei. Senhor, eu cantei. É mesmo? Senhor, eu expulsei demônio. Eu não te conheço. Tem muita gente famosa na terra e desconhecida no céu. Mas tem muito anônimo lá no Naikné, no Senegal, na Rússia, que não tem espaço nos nossos púlpitos, porque a gente precisa de pregador famoso de internet para encher os ginásios. A gente precisa de cantores virais para o povo vir adorar. E eu estou preocupado, porque eu acho que eu nasci numa época errada. Porque na minha época, congresso não era para avivamento. Congresso era para agradecer o avivamento que tinha. E a gente não queria saber quem ia cantar, quem ia pregar. A gente já ia porque a gente queria congregar e cultuar Jesus. Está vendo aqui, irmão? Esse ginásio é para 3.000 pessoas. Não acho que não tem aqui umas 700. É para se envergonhar mesmo. Porque é esse tipo de geração que está sendo levantada para pregar o evangelho amanhã. A geração do show, a geração do artista, do TikTok. Fechou a cara, está analisando? Te dou liberdade para depois do culto tentar refutar minhas opiniões. Me prove biblicamente. Estavam todos reunidos para ver o pregador. Estavam todos reunidos para ver o cantor. Foi isso? Estavam todos reunidos. E de repente, não veio de Pedro, não veio de Mateus, veio. Pare de esperar nos homens da terra aquilo que só o céu pode mandar. Cadê os pentecostais aqui? Aí vamos ver se tem pentecostal. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e a casa foi cheia. A casa foi cheia, não por causa do homem, mas por causa daquilo que foi prometido no céu. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Cadê?
Deixa eu encerrar. A obra da sua consciência. Seja fiel ao seu primeiro rebanho. Seja fiel ao seu Deus. Está difícil? Adore. Está fácil? Adore. Tem o que comer? Adore. Não tem o que comer? Adore. Tem amigos? Não tem amigos? Tem microfone na mão? Não tem microfone na mão? Não sirva o seu Deus pelo que Ele te dá, mas sirva o teu Deus pelo que Ele é. Disse Paulo: eu sei passar tanta abundância como eu sei passar necessidade, porque eu não preciso ter em abundância para saber que Deus é comigo, e nem preciso ter necessidade para saber que Deus é comigo. Ele é comigo porque Ele é comigo e acabou. Ei, eu vou gritar, ver se só tem alguém bíblico aqui. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai que vos dê outro consolador, que esteja convosco todos os dias. O Espírito Santo está comigo segunda, terça, quarta e quinta. Ele está comigo no dia que eu sorrio. Ele está comigo no dia que eu estou chorando. Ele está comigo no dia que... Ei! Deixa eu falar baixinho. Não trai o Deus que te amou. Está tocando na igreja? Tocou na boate? Já se vendeu. Cantou na igreja? Cantou no barzinho? Já se vendeu. É pastor, trocou de esposa? Já se vendeu. Mudou a mensagem para ser aceito, se vendeu. Não pode, tá cheio de hater agora. É hater ou é hater? Pessoa que fica comentando nas lives, não é o que a gente está pregando. Cadê os jovens? Hater. É hater que fala? Ajuda jovem, que eu não entendo nada de internet. É hater. É rato. É aqueles que só são corajosos na internet. É gigante. Chega junto, velho. Vem falar na cara. Ei, irmãs, estou batendo nos homens, mas seja fiel à sua submissão. Seja fiel à sua decência. Seja fiel à administração da sua casa. Como é que você é casado com um homem que é obreiro e você não celebra a chamada dele? Como é que você é casado com um homem que Deus chamou para a obra e você fica dificultando? Eita, Jesus está me usando. Ei, irmãzinha, cuidado, viu? Cuidado. Glória a Jesus. Porque se você atrapalhar a obra que Deus tem na vida dele, Deus vai tratar com você para que ele fique bem na obra que Deus tem na vida dele. Pare de atrapalhar a obra dos outros. Eita, Jesus. Vamos ver se os cabas estão ligados para a gente concluir. Seja fiel, macho. Seja fiel, macho. Olha na butuca dos olhos. Seja fiel, cabra. Seja fiel, cabra. Seja fiel. Não sei se eu vou voltar, mas não parar para pregar não. Mas se faltar essa tribuna, Jesus me dá a praça. Se faltar a praça, tem as ruas. Se tiver a rua, tem presídio. Porque a gente não é enviado onde a gente é celebrado. A gente é enviado onde a gente é necessário. E essa palavra é necessária para hoje. Já tem gente rangendo, já tem gente com os braços travados, com a cara de delegado. A carapuça está servindo e é boa, irmão. Seja fiel aos fiéis da igreja. Seja exemplo. Para de cobrar dos outros aquilo que tu não é. Quer exemplo? Aqui, graças a Deus, é uma bênção. Mas tem lugar por aí que a gente vai pregar e o cabo passa a pregação todo tempo. Aí quando pega o microfone, deixa de conversa. Se tu
exemplo dos fiéis, onde tinha menino chorando e tinha cabo com cara carrancudo aqui, onde tinha menino adorando e tinha cabo com a cara fechada aqui, tem obreiro ali que não é doutor, que não é pastor de igreja, mas ainda está no primeiro amor. Volta para o teu primeiro amor, obreiro. Quando tu era membro, tu chorava. Quando tu não tinha cargo, tu estava na presença de Jesus. Aí só que é presbítero hoje, meu Deus do céu, deixa de conversa, cabra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, descer. Não estou gostando, pastor. A gente conversa depois. Vamos conversar. Vamos dialogar. O que adianta a tua opinião depois que eu vou embora? É muito fácil falar depois na ausência. Fala na presença. Porque todo covarde se manifesta na ausência. Gostei, chegou um caboclo aqui, pastor. Eu sei que o pessoal errou o horário, mas eu não errei. O senhor brigou com a gente, mas eu fiquei até o final. Eu olhei para ele assim: gosto de gente assim. É porque nem tudo que eu falo você tem que concordar. Mas é gente conversando que a gente se acerta. Agora aí no cantinho fica igual aquelas mulheres que lavavam a roupa no rio. Alguém lembra? Os cabas têm que honrar as calças, macho. Deixa eu terminar. Seja fiel à sua consciência, seja fiel à sua família, seja fiel ao seu Deus, seja fiel à sua doutrina, seja os fiéis à igreja do Senhor, seja exemplo para eles. Aí vamos aqui partir para a conclusão. 9:10. Gostei. Canta menos, se prega mais e tem mais resultado. Porque a Bíblia diz: a fé vem até agora não vi ninguém levantando e indo embora. O povo que não é instruído é ovelhas perdidas em campo. Vive de efeito de manada, que significa levantam um, não sabe quem segue. Mas quando o povo tem doutrina e é instruído, ele segue o seu líder até onde tem que ir. Repita comigo, por favor, para a gente ir para a conclusão. Mas antes disso, dá uma olhadinha ao redor de tu aí. Vê a cara desses irmãos aí. Pode olhar para a cara dele. Olha aí, irmão. Eu nem olhei para trás. Olha para a cara dele aí. Parece que tem duas temperaturas. Tem uma temperatura entre os varões, na arquibancada é outra, aqui é outra. Vocês vieram assistir da arquibancada ou vocês vieram participar do culto? Varões, estão no culto? Olha a diferença. Orquestra, estão no culto? Tem certeza? Pregador ignorante. E para ser fiel à sua missão, ao seu ministério, povo bom de pregar, Paulo diz: sofre como soldado. Quem já foi militar aqui? Eu fui expulso, rapaz. Depois eu conto. Mas na época eu não era crente não, viu, irmão? Era novo convertido, mas quando Paulo utiliza soldado, ele quer dizer o soldado no contexto daquela época, um soldado romano, especificamente o atalaia do muro. Quando todos dormem, é ele que antecipa o conflito de guerra. Vamos aqui, uma casa, harmonia do lar. A gente tem um paradigma errado. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, constrói a base, mas a cabeça é que administra. E quem é a cabeça da casa? Estou fazendo a pergunta.
Quem é? Então a responsabilidade espiritual da casa é minha e sua. A harmonia do lar é minha autoridade. Eita, macho, velho, para de franquear para tua esposa a responsabilidade que tu tem que assumir. Quem tem que jejuar é você. Quem tem que fazer o culto no lar é você. Quem tem que levantar o altar é o sacerdote. Eita, as irmãs não vão dizer, não, fala Deus. Quer ver um sinal? Esse dia minha esposa estava, menino, e não sei o que, menino, e o menino para um lado e o menino para o outro, ela gritando, e não sei o que. E eu estou lá no escritório. Eu ouvi, orei, peguei o cinto, levantei para o céu, ungi, desci a escada, olhei por dois moleques, dois machos, falando alto com a mulher, levantei a crista. E como é que é, macho? Um, dois, mamãe me perdoa. Um foi para o banheiro, o outro foi estudar. E o conflito? Mas tem casa aí que a mulher está fazendo assim: vem, macho, vamos orar, macho, vamos cuidar dos filhos, macho. Não. Quem é que tem a missão da casa? Quem é o sacerdote da casa? Não, caba que a mulher está puxando é varunca, ela manda ele nunca. Mas caba que pega na mão da mulher e diz: não, tu é homem, pega na mão da tua mulher aí, macho, pega na mão da tua mulher aí, pega na mão da tua mulher, macho. Puxa ele, irmã, fica para trás, puxa. Pesa, não pesa, irmã? E pesa, né? Ei, agora se ele te puxa, puxa, macho, tá pesado? Tá não, tá vendo a bichinha aí toda esbelta? Mas não é para os dois um puxar, é os dois irem com Cristo. Marche, 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 marche. Cadê o soldado? Cadê o soldado? Cadê o soldado? Ei, soldado, vem cá, vou usar os dois, vem cá. Sofre comigo como bom soldado. Eu tenho que ser o cabo arretado. Eu tenho que ser o atalaia, que quando vinham as flechas, a mulher fica atrás. Quando as pancadas vinham, é para mim. Eu posso sangrar, mas a minha família não. Eu posso chorar, mas a minha família não. Porque enquanto eu for fiel a Ele, Ele será fiel à minha casa. Cadê os soldados aqui? Fique aqui. Eita, vem cá meu pastor, vem cá meu pastor. Pode ir para lá, já falei com vocês dois. As pessoas só querem estar conosco no dia dos momentos bons. Quem é pastor vai entender o que eu estou falando. Nós somos a única ovelha que não tem pastor físico. Nós somos a ovelha que não somos apacentados, somos a ovelha que somos sacrificados. Porque a gente não tem direito de chegar no púlpito e desabafar nossas dores. A gente não tem direito a chegar no púlpito e dizer que a gente está cansado, que está desistindo. Porque soldado em tempo de guerra, aleluia, não dá para baixar a cabeça, senão vem a lança, vem a flecha. Mas Deus está mandando dizer: pode sofrer, bom soldado, mas todo soldado fiel tem divisas para receber daquele que o alistou. Cadê esses soldados? Cadê esses soldados? Deixa eu terminar minha participação. Todo ministro precisa entender.
Eu cheguei aqui ontem para pregar destruído. A Donai está sabendo. Se dependesse da minha mente, da minha estrutura emocional e física, eu não conseguiria pregar ontem. E quando o tempo foi passando, eu disse: Jesus, graças a Deus, eu vou falar 10 minutos, 15 minutos. Aí Deus toma uma irmã no meio da igreja. Eu ainda sou assembleano, eu creio nisso. Posso estudar o que for, mas eu creio, irmão. Irmão, veio aqui, quebrou o protocolo. Veio no profeta e diz: assim diz o Senhor, fica tu na palavra que eu te revelei, e pregue ela até o final. Eu sei, meu soldado ferido, quando tu chegasse aqui, está sangrando, mas eu vou usar tuas feridas para sarar alguns. Então eu te digo, permanece na minha palavra, porque se tu permanecer fiel, eu te darei um sinal de livramento aos teus familiares. Meu Deus, irmão, acabei de pregar e o telefone tocou. Houve uma briga lá na minha cidade, a minha família iam se matar, mas na hora eu lembrei que quando eu fui fiel ao Senhor aqui, o anjo do Senhor já estava trabalhando lá. Sabe o que Deus está me dizendo agora? Recebe essa profecia, adore agora, que o anjo de Deus vai lá. Cadê os soldados? Cadê os soldados? Não! Vem, Gideão! É 30 mil, 32 mil não, é 10 mil não. Eu não quero ninguém que no desafio fuja. Eu não quero ninguém que no desafio relaxe, leve a boca a água. Eu preciso de guerreiro soldado, que mesmo com sede, eita, vai descer uma unção aqui, não abaixa a espada. Mesmo com sede, não curva a cabeça. Mesmo com sede, acorde, não para de olhar para o lado. Mesmo com sede, pega a água e traz a boca. Cadê esses soldados? Está tarde para você, olhe para o seu relógio, se levante e vai para aquela porta. Mas quer poder de Deus, continua adorando. Cadê esses soldados? Soldados, soldados. Eita, pega na mão do guerreiro do seu lado. É a terceira vez que você vai fazer isso. Balance ele, diga: todo vocacionado, diga, todo ministro, ele é um soldado. Porque diga, enquanto estiver nesta terra, não tem descanso. É guerra, é guerra, é guerra, é guerra. Quem está preparado para essa guerra vai me ajudar a adorar. Cadê os guerreiros dessa guerra? Se coloca em pé. Nove e 20, pastor. Dá para se estender até as 9h30? Dá? Dá até as 9h30? Aí quando você é fiel ao que lhe falei, e você assume a posição de soldado e de guerreiro, eita Jesus, Deus trouxe o Senhor aqui hoje. O senhor pode vir aqui? Deus lhe abençoe. Vem cá, meu pastor. Quando esse ministro lhe abraçar, Jesus está me dizendo: vou visitar umas células no cérebro dele. O teu inimigo está querendo antecipar o teu tempo de parar, querendo roubar a saúde do teu cérebro. O Senhor me diz células degenerativas. Mas quando o Senhor abraça ele, e o missionário, vem cá, pastor, coloca a mão sobre a cabeça dele, Jesus vai liberar a saúde agora. Eita, tu sabe o que Deus falou ontem? Meu Deus, labanda, labaturra, um laço de um câncer seria liberado sobre este homem. E ele, meu Deus, manda eu repetir: eu visito Jesus, a medula espial, e dou vida, diz o Senhor dos Exércitos. Coloca a mão. E quem crê em milagre vai adorando aí. Quem crê em milagre vai adorando aí. Quem crê em milagre vai adorando aí. Quem crê... Posso? Sim ou não? Sim ou não? Aí, quando eu me torno fiel,
eu saio da tensão da guerra e assumo a posição de atleta. Atleta sabe, vamos lá, eu sou faixa azul de jiu-jitsu. Deixa eu escolher alguém aqui. Vai ter o dia do torneio. São 7 meses. O Adonai é o dia. Mas eu relaxo. Não treino no primeiro, não treino no segundo. Ou seja, não antecipa a responsabilidade. Aí quando vou para o dia do conflito, o cara é faixa marrom. O que vai acontecer com o azulzinho? Vai larrar um caldo, meu irmão. Vai larrar um amasso. Eu vou tentar pegar a lapela. Ele já pega meu pulso, já pega o meu cotovelo, já dobra. Acabou. Porque eu não antecipei os golpes. Mas se eu quero ser bem sucedido no ministério, eu não tenho que esperar o dia da promessa chegar. Eu tenho que me preparar para o dia que a promessa vai chegar. Aí eu treino aqui, fica aí. Aí eu treino aqui, eu vou ver que o meu adversário é mais pesado. Eu tenho que analisar se ele é guardador. Eu só tenho analisador se ele é passador. Então eu vou vendo, eu vou treinando no primeiro. Alguém está pegando? Eu vou treinando no segundo. Eu sou atleta. Eu vou treinando no terceiro. Vou fazendo agachamento, vou levantando as pernas, vou tendo exercício físico. Num dia que eu chegar, ele é pesado. E não tem como eu trazer ele para mim. Eu tenho que derrubar ele. Atleta treina todo dia. Atleta é dedicado todo dia. Aqui não, mas tem uns cabas no terceiro céu. Deus vai me usar, mas ele pensa que o anjo que vai estudar por ele. Deus vai me usar e acorda 10 horas da manhã. Deus vai me usar, vai me honrar. Não evangeliza, não estuda, não. Eita, vou rasgar o verbo. Não trabalha, é pesado. Eita, vou rasgar. Deus me chamou para o ministério, mas só quem trabalha é a tua mulher. Deus me chamou para o ministério, é os outros que pagam as tuas contas. Que conversa é essa? Se Deus chama para o ministério, Ele manda o pão de manhã, Ele manda o almoço à tarde. Se Deus ainda não te ocupou do ministério, quem está mandando você trabalhar? Vá atrás de emprego. Diga soldado. Fala para fora, crente. Soldado. Atleta. E lavrador. Colhe no mesmo dia que planta. Seja vigilante. Vou orar agora. Seja dedicado. Eita, alguém pegou. E seja paciente. Todo fiel ministro é vigilante. Alguém está no culto? Dedicado. E pá, planta hoje. Eu posso ter a melhor terra, né, pastor? Eu posso ter a semente. Mas se não tiver o que há, o que vem do céu, vai brotar? Quem manda a chuva? Um planta, outro rega, e Deus dá. Eu posso plantar, mas nasce de um dia para o outro. Só vai entender isso quem é internacional. Só vai entender quem é importado do Ceará. Deixe de ser abestado, mano. Deus é recíproco com tua fidelidade. Aquele que semeia em lágrimas vai colher em alegria. Aponte para 3 perto de você. Deus é fiel para a sua semente. Diga: Deus é fiel para o seu trabalho na obra. Pastor, por que você está emocionado? Porque Deus usou aquela irmã ontem. Eu disse: Jesus, eu estou rodando tanto, estou viajando tanto. Eu ainda não tenho uma casa própria, Jesus. E eu não consigo explorar a tua igreja, Jesus. E eu estou esperando há 3 anos. Porque a pandemia veio e tudo que eu tinha, eu tive que sustentar 12 parentes em casa. A empresa que eu tinha, a pandemia levou.
E disse: Jesus, não vou vender teu evangelho, mas eu preciso que o Senhor me responda nesse final de semana, porque senão eu vou voltar para Fortaleza e vou trabalhar na empresa do meu irmão e vou ser gerente lá. Eu sou bom de administração, eu sou bom líder. Não estou te exigindo, Jesus, eu estou precisando de uma orientação. Aí Deus toma uma irmã e diz assim: fica fiel, porque aquilo que tu está gemendo em 3 anos, eu vou botar aquela caneta na tua mão e tu vai fazer aquela assinatura e essa chave vai chegar na tua mão. Essa irmã me viu? Eu vou repetir, ver se alguém... Cadê os pentecostais? Haverá colheita para o bom soldado. Alguém está me ouvindo? Haverá colheita para o fiel. Cadê os adoradores? Tem dia que a gente vai passar como um missionário no campo, por crise vocacional, porque a igreja gosta de tratar o missionário como mendigo, mártir e super-homem. Vamos mandar roupa para o missionário. O que a gente manda? As roupas velhas do interior do nosso guarda-roupa. A gente vai mandar um sapato para o missionário, a gente manda um sapato furado que a gente usou. E tem dia que a gente pergunta: vale a pena? Mas Jesus está dizendo: ei, lavrador, vai ter chuva sim. Olha lá, alguém está sentindo a graça de Deus que eu estou sentindo aqui? Deus é recíproco com a sua fidelidade. E eu termino a minha participação e passo para o pastor. Soldado, atleta, lavrador e obreiro. Obreiro do que não tem do que se, pois a obra que ele está fazendo é bem feita. Um bom pedreiro nunca faz um muro torto. Um bom obreiro sempre faz uma obra de maneira certa. Eu quero orar aqui na frente por 2 pessoas. Primeiro, para os homens e mulheres que querem declarar publicamente: acha em mim, Senhor, um fiel. Eu não quero vender minha consciência, nem minha família. Eu não quero naufragar, mas eu quero ser achado soldado, atleta, lavrador e um bom obreiro. Quem precisa deste renovo, corre para frente. Cadê quem vai me ajudar a cantar aí, para a gente terminar cedo? Eu sinto Jesus aqui. Pede para esse irmão olhar para mim. Olhe para mim, meu irmão. Olhe para mim. Jesus mandou lhe dizer publicamente: pesado foi, medido foi, provado está sendo, mas aguarda mais um pouco, porque eu vou gerar saúde no teu corpo e eu vou levantar os teus filhos. Porque o Senhor te diz: vejo o teu luto, solidão, e tu diz: Deus, a minha casa é tua, mas eu não os criei para estar dessa maneira. Mas o Senhor te diz: ei, homem fiel, vou visitar a tua casa. Eu preciso de 2 homens cheios do Espírito Santo, um do lado esquerdo e um do lado direito dele. Se eu fosse a igreja, eu corria para receber a oração, porque Jesus ainda muda sangue. Fique do lado dele, irmãos. Não tem nenhum homem cheio do Espírito Santo aí? Só 2. Agarra os braços dele, como se vocês fossem carregar ele. Cada passo que você der aqui para frente, vocês vão mandar mensagem para o pastor e vai ter culto de ação de graça. 9h35, é isso? 33, já foi demais. Olha nos meus olhos.
É assim como tu estás sendo carregado pelo Senhor. Porque tem dia que tu não teria nem força para voltar para a casa do Pai, mas Ele está te carregando. Receba o renovo de Jesus agora. Coloca a mão no peito dele agora, irmão. Lavato ré. Jesus vai visitar duas veias, duas anjos, né, dentro do coração, e vai fazer a cirurgia que o Senhor não tem dinheiro para fazer, mas Ele é fiel para fazer, diz o Senhor dos Exércitos. Quem está sentindo o poder de Deus? Vou voltar para a tribuna, pastor, e vou entregar o que Jesus está dizendo para os senhores. A recompensa para o trabalho da nossa mão. Ainda tem Timóteos, ainda tem uma geração de vocacionados que vão exercer com maestria o nosso ministério. Mas o Senhor mandou dizer para mim e para vós: Deus não nos despeça de mãos vazias. Pastor, porque você está emocionado? Deus tem me dado uma graça chamada intercessão. Senti o coração dos ministros. E tem ministros aqui que tem hora que a gente cansa, mas o Senhor manda eu vos dizer: há recompensa para o trabalho de vossa mão. Vou orar agora. A primeira pessoa é a recompensa de Deus para os fiéis. Cadê os fiéis? A segunda pessoa, aqui na internet e aqui nesta noite, tem uma vida que já fez a obra, já se dedicou à casa de Deus, mas hoje você se esfriou e se afastou, e você olhou para os erros dos homens e abateu a sua fé. Mas hoje não é dia de cobrança nem dia de juízo. Hoje é dia de amor, perdão, misericórdia e restauração. Aonde está a primeira pessoa corajosa que vai dizer publicamente, levantando a mão, dizendo: pastor, é eu sou aquele que está afastado e frio, mas eu quero voltar para a casa do Pai, o primeiro amor. Cadê esse irmão que precisa desta oração? Só levante a mão quem vai confessar Jesus ou quem vai reconciliar. Tem alguém para Jesus? Você, meu filho? É isso mesmo? Você? Eita, fique do lado dele, irmão. Isso, uma vida. Cadê a segunda? Olhe para mim, não sai do espírito, que eu vou orar em 1 minuto. Estou esperando a segunda vida. Cadê a segunda vida? Eu vou passar para o pastor. Pastor, eu sei que o trabalho é missionário, mas hoje Jesus está restaurando o ministério. Jesus está lavando a alma de muito ministro aqui. Jesus está lavando a alma de muito fiel aqui. Verdades que foram faladas aqui, tem tempo que os crentes estão orando para que sejam faladas. Sim ou não, irmão? Eu estou esperando a segunda vida. Você, meu amigo, segunda vida para Jesus. A igreja não fica calada, vai orando em espírito. Cadê a terceira vida? Eu estou esperando a terceira. Só levante a mão, irmão, quem vai reconciliar ou quem vai confessar Jesus como Salvador. Aquele moço ali e já está recebendo o toque do Espírito Santo. Meu Deus, está levantando a mão e Jesus está enchendo do Espírito. E tem crente ainda assistindo o culto. Cadê o terceiro? Posso persistir mais não, irmão? Já vai dar 9 horas. Cadê a terceira vida? Terceira vida para Jesus. Tem uma terceira? Aquele rapaz para Jesus, é isso? Alguém abraça do lado dele aí, ó. Ei, vai, obreiro, tem algo de Deus na vida dele ou não? Isso, 3 vidas para Jesus, eu estou esperando a quarta. Lá vem a quarta, já está chegando a quarta e sentindo a presença de Deus. E os crentes calados, não estou entendendo. Já temos 4 almas. Cadê a quinta? Estou esperando a quinta. Aleti, capataradária. Ajuda ali. Cadê a quinta? Cadê a quinta? Se você está apontando, se abraça do lado da pessoa. Cadê a quinta? Eita, está reconciliando com Jesus? Não. É isso. Sobre esses que estão reconciliando ou confessando, fique do lado deles, por favor. Vou orar agora e vou passar para o pastor. A jovem de vestido verde, pede para olhar para mim. É mentira de Satanás, filha, que a tua vida não tem jeito.
É mentira de Satanás que você não nasceu para a igreja. Nasceu sim. Você é de Jesus. E tem alguém na tua família orando por você. E hoje Jesus está fazendo a obra na sua vida. Quem sente o poder de Deus aqui? Temos 4 almas para Jesus. Vou repetir mais uma vez. Temos 4 almas para Jesus. Cadê a quinta? Para me encerrar agora, cadê a quinta? Você já quis ir embora várias vezes, mas não foi, porque Jesus está segurando você. O senhor de gravata ali, terno, está voltando para Jesus hoje? Está confessando Jesus? As 2 mãos, a senhora que levantou as 2 mãos, está voltando para Jesus hoje, é isso? É crente, então levante a mão só quem está voltando. O senhor ali está reconciliando. Alguém abrace ele, por favor. Alguém do lado dele aí, por favor. 5 almas para Jesus. Um moço que está com a tipóia no braço, pastor. Jesus está me dizendo aqui, o que o rapaz está com a tipóia no braço. Esse moço era para morrer de um acidente, mas Jesus botou a mão sobre a vida dele. Alguém está me ouvindo que eu estou falando aqui? Alguém está entendendo? 5 vidas. Pai, a glória é tua, o louvor é teu e a majestade te pertence. Te agradeço pela tua palavra, te adoro pela salvação dessas 5 vidas. Peço que o Senhor os lave na tua palavra agora e os purifique no sangue de Jesus Cristo, o teu Filho. Mas sela com o selo da salvação. Mas eu te peço em 1 minuto, sobre os irmãos que vieram à frente, sobre esse ministro no púlpito que está com lágrimas no rosto, sobre essa irmã que está lutando para ser fiel à sua casa, sobre esse homem de Deus que é soldado, que é um atleta espiritual e um lavrador espiritual, que está formando uma obra e que não tem do que se envergonhar. Mas eu te peço em 1 minuto, assim como foi despertado o dom de Deus em Timóteo, em 1 minuto, se esta irmã é batizada com teu Espírito, renova ela agora em variedade de línguas estranhas. Se este obreiro ainda não é batizado com teu Espírito, batize ele agora. Se ele já é batizado, toma em variedade de línguas estranhas sobre este departamento em 1 minuto. Jesus, levanta a mão para receber, crente. Recamanda fato rebete é séria. Aonde tiver um adorador na galeria, na tribuna, do lado esquerdo, do lado direito, desceu, tem uma unção descendo agora. Aonde tiver um vocacionado por Deus agora, aonde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus que crê que os anjos de Deus estão entrando na sua casa agora, está entrando na sua família agora, em 1, batacadara subidara, quem crê vai receber agora, é 2, a banda calaturi séria, em o nome, desceu, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, recebe o poder de Deus agora, recebe o som de Deus agora, seja cheio. Glórias a Deus.